Para tratar do assunto, controle de acessos no home office, utilizando o Single Sign-On, chamo Dino Schwingel, fundador e CEO da eTrust, com mais de 20 anos de experiência em proteção de dados. Vamos começar. Dino, é com você. Obrigado, Alessandra. Boa tarde a todos. Nós vamos falar hoje de um tema bastante importante, né, que é o controle de horários de acesso aos sistemas durante esse período da pandemia. Nós temos uma situação em que muitos de vocês, provavelmente que estão aqui hoje conosco, estão trabalhando de casa, né? Estão no home office, mas eventualmente aquele home office que foi feito às pressas, né? Nós na eTrust estamos desde março, todos trabalhando de casa. Muitos têm home office em casa, mas alguns também não têm, né? E estamos nessa situação ainda, procurando o melhor possível dentro do nosso trabalho. E a gente tem visto na imprensa muitos analistas e futuristas afirmando, né, que nós estamos passando por um período de transformação, em que aqueles serviços que têm a possibilidade de serem executados remotos, eles vieram para ficar. Vamos passar por uma transformação, no começo forçada, e uma transformação que vai fazer mudar a forma com que muitos de nós trabalhamos. E esse home office, em função da pandemia, como ele foi sem planejamento, todo mundo teve que fazer isso correndo, ele trouxe algumas dificuldades em relação ao home office tradicional, em que o colaborador negociava com a empresa, né, a situação, e podia sair e preparar o seu home office de uma forma organizada. E nós temos visto, e temos reportes na imprensa falando sobre isso, de que colaboradores estão com bastante dificuldade de separar o horário de trabalho do horário de lazer. Muitos de vocês, talvez todos, estão experimentando o mesmo que eu, minha equipe, experimentamos. É aquele relógio que fica contando, né? Chega 15 horas, começa uma reunião, 15h30, começa outra. E isso se estende muitas vezes além do horário de trabalho. E as empresas estão observando isso e estão hoje com um desafio duplo. Ao mesmo tempo em que esse excesso de trabalho está afetando a saúde de alguns colaboradores, também a empresa não quer que esse trabalho se estenda por muitas horas, porque isso acaba gerando passivos trabalhistas que depois vão gerar discussões, né, e eventualmente dissabores para as partes envolvidas. Então, o nosso foco aqui, dentro da nossa especialidade de gestão de identidades e acessos e Single Sign-On, é fazer mais um dos webinars de caráter mais técnico, como a gente tem feito nessa série. São webinars mais curtos e focados especificamente nas questões técnicas de gestão de identidade e Single Sign-On. E o que a gente pretende, então, passar nesse webinar hoje são aspectos bem focados, relacionados com o controle do horário de trabalho, baseado no controle de acesso aos sistemas, né, para que a gente consiga tanto dar aquele empurrãozinho no colaborador, né, para que ele não se exceda tanto no trabalho. Eu comparo um pouco com a higiene do celular, né, não a higiene do álcool gel, né, que a gente tem que fazer na pandemia, mas a higiene mental que a gente deve fazer de vez em quando com o celular, desligando eventualmente o aparelho, em situações em que a gente não deve ser interrompido, para que a gente consiga desconectar um pouco, né, e já vimos isso em algumas empresas, notadamente foi destaque a Volkswagen, né? Na Alemanha foi a primeira empresa a controlar o horário de trabalho dessa forma, impedindo o acesso aos sistemas depois do horário de trabalho. Claro, depende do cargo, depende da função, né? E vamos ver aqui também os cenários de que essas técnicas são melhor aplicadas, porque não vão se aplicar a todos os cenários. E mais detalhadamente, então, sendo um webinar da nossa série técnica, como parametrizar esses controles dentro de um sistema de GIA e também dentro de um sistema de Single Sign-On. É importante para quem está participando, melhor aproveitar este webinar, desde que conheça alguns fundamentos básicos de gestão de identidades e acessos, também fundamentos de controle de acesso em sistemas, e que esteja familiarizado também com esses requisitos que todos nós estamos passando. Acho que esta é a parte que, sem dúvida, todos estamos, com os desafios e requisitos aí que estamos tendo para esse trabalho
em home office. Eu gostaria de mencionar aqui, boa parte deste material que é apresentado também está disponível nos nossos artigos, no nosso blog, etrust.com.br/blog. Ali é possível acessar artigos como o que é Single Sign-On, artigos mais detalhados como o guia definitivo de Single Sign-On, o que é gestão de identidades e acessos, RH e gestão de identidades, e diversos artigos interessantes para quem trabalha na área e para quem pretende se especializar em gestão de identidades e acessos. Então, vamos cobrir aqui neste webinar de hoje 5 tópicos organizados desta forma. Primeiro vamos falar de organização do controle de horário, que é fundamental, né? Não vamos fazer nenhuma questão técnica ou parametrização, controle, sem que a gente tenha uma organização daquilo que a gente está fazendo. Vamos ver como a gente pode utilizar um sistema de IAM, ou gestão de identidades, para o controle de horário. Depois vamos ver como pode ser usado também um sistema de single sign-on para esse controle de horário, dentro dos cenários adequados de cada um deles. E vamos ver também como a gente faz para controlar o acesso de pessoas em férias, né? Aqui não é exatamente só o horário, mas também o período, né? Férias, licença gestante, licença médica ou qualquer outro tipo de afastamento legal. Também no sentido de evitar que a gente cometa algum erro e permita que uma pessoa permaneça trabalhando enquanto está efetivamente afastada. E no final, vamos olhar um pouquinho pelo outro lado, né? A gente sabe, então, saberá então como organizar esse controle, como fazer para que o acesso seja feito somente no horário de trabalho, mas precisamos também olhar aquela situação em que a pessoa deveria estar acessando e não está conseguindo. E algumas questões que a gente tem visto é bloqueei minha conta ou então esqueci minha senha. E vamos ver como é que a gente endereça essa solução também, que é muito importante durante esse período de home office. Bom, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a organização do controle de horário. Cada empresa tem a sua estrutura, né, seus departamentos, suas áreas, e pessoas eventualmente trabalham em horários diferentes. Pode ter aquele pessoal que chega mais cedo, aquele pessoal que faz o turno que sai mais tarde, né, e tudo isso a gente precisa levar em consideração quando a gente vai fazer uma organização de controle de horário. A gente tem que ter em mente que, uma vez implementado o controle, efetivamente a pessoa não vai conseguir fazer acesso aos sistemas fora daquele horário permitido. Então nós devemos levar em consideração não somente os casos normais, mas também a necessidade de tratar exceções. E uma forma de organizar o controle de horário é essa que está exemplificada neste slide. Então, nós trabalhamos dentro do modelo de gestão de identidades e acessos com o horário como ele sendo mais um direito de acesso aos sistemas. Nós trabalhamos com perfis de acessos com diferentes direitos. E aqui, isso aqui é um exemplo de 4 perfis que se aplicam para uma empresa. Nós vamos ter o perfil horário comercial, que vai ser concedido para aqueles colaboradores que acessam os sistemas durante o horário normal de trabalho, segunda a sexta ou segunda a sábado, de 9 a 18 horas, de 8 a 18 horas, dependendo da realidade de cada empresa. Vamos ter também um perfil 7/24, porque a empresa pode ter colaboradores que fazem plantão, colaboradores que ficam de sobreaviso, ou que possuem cargos de confiança e que são colaboradores que controlam o seu próprio horário de trabalho. Depois, nós precisamos considerar colaboradores que têm um horário estendido ou fazem horas extras. Então, aqueles setores em que os colaboradores tipicamente são acionados para fazer horas extras, a gente deve considerar já um perfil diferenciado para esses setores, porque senão a gente começa a ter muito controle, muita manutenção, muita mão de obra, muito fluxo para fazer funcionar esse controle de horários. E no item 4, vamos tratar as exceções. Tá? Sempre haverá uma emergência, sempre haverá aquela situação em que o colaborador precisa, para atender um prazo, seja um prazo regulamentar, um prazo legal, um prazo com o cliente, em que ele vai precisar fazer acesso numa situação fora da normalidade. Então, nós temos, para esse caso, um perfil temporário, 7/24, já leva este nome temporário para deixar claro que ele é concedido
neste caráter para aqueles colaboradores que precisam do acesso em qualquer horário durante um período de exceção. Considerando esta organização, vou comentar alguns exemplos e depois como a gente utiliza as técnicas para implementar. Bom, nesta tabela a gente resume então a nossa situação de organização. Eu tenho nesta empresa os departamentos administrativo, marketing, financeiro e RH com horário de trabalho de 8h30 às 12h e 13h30 às 18h. Para simplificar neste exemplo, todos os setores têm este horário de trabalho. Esses departamentos vão receber o perfil horário comercial, que vai dar o direito de acesso ao sistema de segunda a sexta, das 7 da manhã às 19 horas. As pessoas do departamento de TI vão receber o perfil horário 7x24, que dá direito a acesso todos os dias, em todos os horários. Vendas e marketing vão receber o perfil horário estendido, que dá acesso de segunda a sexta, das 7 da manhã às 21 horas. E o nosso perfil temporário 7x24 pode ser concedido para qualquer setor, a qualquer momento, da forma que a gente vai ver mais adiante. Um ponto de atenção aqui é, quando estiver definindo o controle de horário, como eu mencionei antes, precisamos considerar, fora desse horário, a pessoa não acessa. Então, é importante deixar uma folga ao redor dos horários de início e fim para acomodar necessidades pontuais, porque elas aparecem, são comuns e as pessoas teriam que demandar alguma intervenção de TI ou de segurança, né, para que isso fosse liberado. E não é isso que desejamos. Desejamos um controle de horário da forma mais automatizada possível, sem que isso gere uma sobrecarga administrativa que não justifique a implantação do controle, tanto para a TI quanto para a segurança da informação. Vamos ver então como é que a gente faz esse controle de horário usando um sistema de IAM. No cenário que nós estamos desenhando aqui, nós vamos utilizar como cenário o sistema Horácios IAM conectado com o Windows Active Directory, que é padrão, mais de 90% das empresas utilizam AD como a solução de autenticação da sua rede. E a técnica que vai ser utilizada neste controle vai ser um recurso que é nativo do AD. O AD possui um controle de horas de logon em que ele permite estabelecer isso dentro da configuração e através desse controle o AD permite ou não que a pessoa utilize os recursos da rede Windows. As ações necessárias quando você tem um software de IAM então que é necessário que você configure os perfis de acesso no sistema de IAM, os perfis que nós vimos aqui. Então, estes perfis precisam ser criados, os atributos precisam ser definidos em função destes direitos que estão definidos aqui como horário de acesso. Feito isso, é necessário também configurar regras de concessão automática conforme o departamento para os perfis de uso normal. Os perfis de uso normal são os 3 primeiros, exceto o perfil temporário. Com isso, nós vamos fazer regras no sistema de IAM que, caso o departamento da pessoa seja o administrativo, uma nova pessoa entrando nesse departamento automaticamente recebe este perfil. Sendo TI, recebe o perfil 7x24. E precisamos também fazer a configuração do fluxo de aprovação do perfil temporário 7x24, porque esse perfil será solicitado e concedido sob demanda, conforme a necessidade das pessoas. O resultado destas configurações, dessas parametrizações no sistema de IAM e no AD, é que os usuários somente vão conseguir logar na rede Windows e nos recursos controlados pelo AD durante esse horário definido. Seguindo um pouco mais, então, e entrando no detalhe da configuração, aqui nós temos uma tela de exemplo de como isso é configurado no sistema de IAM. Aqui eu tenho um perfil sendo definido
eu tenho o fuso horário, é um ponto bem importante que eu quero comentar, e nesta tela são marcados, então, quais os dias da semana e quais os horários em que é permitido o logon no sistema AD e nos sistemas controlados por ele. Um ponto interessante aqui, que já aparece nesta tela de configuração, é o fuso horário. Lembre, aqui a gente está tratando de uma situação exemplo, então a gente está tratando de uma situação mais simples do que a realidade. Mas se a sua empresa, por exemplo, tem operações no Centro-Oeste, né, se tem operações eventualmente em outros países, pode ser necessário que você crie perfis para cada fuso horário, porque o controle sempre é feito com base no fuso horário local. Então, se você tem, por exemplo, uma unidade, ou unidades no Centro-Oeste, unidades no Sudeste, é necessário que você crie perfis específicos para esses fusos horários e conceda esses perfis conforme, por exemplo, o centro de custo ou a unidade onde a pessoa está lotada. Voltando aqui, basicamente a gente faz uma concessão automática conforme o departamento e conforme a unidade, né, ou o estado ou qualquer outro dado cadastral que venha do RH para o sistema de IAM. Seguindo adiante, então, configuramos aqui o perfil, né? Neste exemplo, um perfil que seria das 9 às 18 horas. Vamos olhar aqui a tela do usuário final. Esta tela aqui é a tela onde o administrador do sistema de IAM configura o perfil. Esta tela aqui é onde o usuário final olha que perfis ele tem, solicita aprovações e faz, inclusive, o reset de senha quando esquece a senha. Então, aqui estou fazendo uma tela de o logon como um usuário, Ron. Esse usuário consegue, então, a qualquer momento, acessa o sistema e ele consegue ver quais são os perfis que ele possui. No caso aqui, ele consegue ver que ele tem um acesso de segunda a sexta em horário comercial. Isso é só um comentário, mas é algo muito importante quando a gente implanta esse tipo de controle, é que a gente sempre precisa permitir que o usuário, né, seja ele desde um estagiário ou um diretor, possa saber que direitos ele tem. Isso diminui muito a interação desnecessária entre o nosso usuário e o helpdesk e a área de segurança da informação, porque a gente leva a informação para o usuário. Então, o sistema de IAM, como o Horácios que a gente está vendo aqui, ele permite que o usuário logue no seu portal, clique aqui em meus perfis de acesso e saiba exatamente o que ele tem, e isso permite que ele solicite corretamente caso ele precise outros acessos. Dito isto, eu quero mostrar também como isso é feito por baixo do capô ou atrás das cortinas, né? Então, para quem gosta de saber como exatamente isso acontece, esta tela aqui mostra como o sistema de IAM provisiona dentro do Active Directory as configurações de horas de logon. Então aqui o usuário Ron, que nós estávamos vendo ali na tela anterior, aqui está a conta dele no AD, e nós temos então o preenchimento dos horários em que o AD vai aceitar o logon desse usuário, e isso tudo é feito automaticamente quando o perfil é concedido via sistema de IAM, seja via regras, seja via autorização manual. Bom, e vamos falar um pouquinho agora então, essa é a situação normal, os usuários ganham os acessos, os perfis de acordo com o seu departamento, eles vão ter os direitos de acesso conforme o seu horário de trabalho. Mas e se um usuário vai precisar fazer um trabalho excepcional no próximo fim de semana, por exemplo? Bom, ou se ele vai precisar trabalhar à noite durante 1 ou 2 semanas para atender uma demanda específica ou uma troca de turno. Nesses casos, é possível que o usuário faça a solicitação de um acesso. Aqui, no caso, nós temos um exemplo de um perfil chamado acesso noturno, nesta empresa aqui, que permite o acesso das 19 às 23 horas, de segunda a sexta-feira. Então, o Ron está fazendo uma solicitação desse perfil acesso noturno, que será concedido para ele, pelo período que for necessário, e essa solicitação ela vai para quem estiver configurada no fluxo. Pode ser o gestor do ROM,
pode ser uma área de segurança da informação, pode ser uma outra área dentro da empresa, conforme este fluxo estiver configurado. Então, isso vai permitir aquele acesso, por exemplo, no exemplo que nós tínhamos anteriormente, poderia ser aqui o perfil temporário 7/24, perfil aqui no caso chama acesso noturno, que vai dar ao ROM esse acesso pelo tempo que for necessário, pelo tempo que for aprovado para ele, até que ele seja revogado quando não for mais necessário. E no caso, então, desta solicitação, ela vai para o gestor do ROM, que pode simplesmente clicar nesse checkmark verde aqui para aprovar, ou no X vermelho para reprovar essa solicitação ao perfil acesso noturno. Então, essa interface aqui ela é acessada via desktop, mas o gestor pode também fazer esse acesso direto do celular e fazer essas aprovações conforme a necessidade. Então, focando assim no que eu considero o principal da organização e do uso, é que a gente consiga definir perfis que minimizem a necessidade de manutenção e que minimizem as intervenções manuais. Que a gente utilize os perfis com horários estendidos, o horário 7/24, para aqueles setores que efetivamente precisam disso, e que a gente concentre os perfis de horário comercial naquelas áreas, naqueles setores que tipicamente não utilizam fora daquele horário. Com isso, a gente está na linha de dar aquele empurrãozinho no colaborador para que numa determinada hora ele pare de olhar o e-mail, pare de acessar, não fique trabalhando mais do que o necessário e também a empresa se preserva na relação trabalhista. Agora vamos dar uma olhada em como a gente faz esse controle de horário usando um outro tipo de sistema. Por quê? Esse exemplo anterior, ele é bastante comum nos sistemas que a empresa tem dentro das suas unidades. O AD é utilizado bastante para autenticação interna, já é usado integrado com diversos sistemas em nuvem, mas a maioria dos casos de uso do que eu apresentei nesse item 2, ele se refere ao uso dentro das empresas. No caso do home office, isso vale para o caso, por exemplo, de uma VPN que é acessada, né, e a partir da VPN se faz o acesso àqueles sistemas que estão dentro da empresa, tipicamente gerenciados pela rede Windows. Mas nós temos também a necessidade, né, de controle de horário de sistemas em nuvem, que podem, no caso 2, estar integrados ao AD, mas muitas vezes não estão. Então, no caso de sistemas em nuvem, é mais comum se utilizar de protocolos de autenticação específicos de single sign-on, e aqui vamos falar então de como a gente faz o controle de horário usando um sistema de single sign-on, integrado ou não com o IAM. Bom, nesse caso, o nosso cenário é a ferramenta Trust Cloud SSO e qualquer aplicação em nuvem compatível com protocolos de single sign-on, como G Suite, Office 365, Salesforce, Pipedrive, etc. Aqui nós vamos utilizar o recurso nativo da ferramenta de single sign-on de controle de horário, e as ações que a gente precisa fazer nesse caso, elas são até mais simples, né? Porque nós vamos definir esse controle de horário por meio de grupo, um grupo para cada perfil. Essa integração do grupo com o perfil, ela pode ou não estar associada ao AD, como foi anteriormente mencionado, ou a um outro tipo de diretório, como o LDAP, ou um outro diretório compatível. Através dessa associação, então, dos horários aos grupos do single sign-on, grupos associados aos perfis, nós precisamos fazer, então, basicamente, uma atribuição de usuários a grupos. E aqui temos duas opções. Se a empresa utiliza só o single sign-on, isso pode ser feito manualmente, mas se a empresa utiliza o single sign-on e um IAM, esse provisionamento já também pode ser feito via IAM, numa técnica diferente daquela que nós vimos no 2, em vez de configurar
as horas de logon dentro do AD, basicamente o usuário vai ser colocado em um grupo. Essa é a principal diferença. E o resultado obtido com este controle aqui é o que a gente queria. O usuário somente consegue logar durante os horários definidos dentro da ferramenta de Single Sign-On. Aqui fica só um ponto de atenção para tratamento de exceções, né? Quando a gente não tem o IAM, a concessão desse perfil temporário, ela tipicamente tem que ser feita por alguém do Service Desk, né, ou alguém de TI, porque ela vai acabar sendo feita manualmente. Ela pode ser feita tão simplesmente quanto colocar a pessoa em um grupo de AD ou de LDAP, quanto ela pode ser a configuração direta na ferramenta de Single Sign-On. Bom, materializando esse controle, então basicamente aqui a gente tem a tela da ferramenta de Single Sign-On, em que nós estamos fazendo a definição do grupo comercial. Estamos aqui no meio da definição, nesta tela, em que já estão marcados quinta, sexta e sábado, marcaríamos segunda, terça e quarta, né, e os horários definidos de início e de fim do horário de trabalho. Aqui uma observação apenas, que eu não mencionei anteriormente, o AD trabalha com hora cheia, né, e esta ferramenta de Single Sign-On trabalha com minutos precisos. Então, a gente tem, dependendo da ferramenta, a gente pode ter mais ou menos flexibilidade na definição desses horários. Trabalhando com um AD, será necessário a gente trabalhar com hora cheia. E aqui, de novo, né, a mesma observação vale para o fuso horário. É necessário que a gente defina claramente qual é o fuso horário deste grupo comercial que está sendo associado a estes horários. Então, com isso, a gente vê aqui como eu posso utilizar tanto uma ferramenta de IAM integrada com AD, quanto uma ferramenta de Single Sign-On, integrada ou não com o IAM, né, e utilizando AD ou LDAP, ou outro protocolo compatível de autenticação. E com isso a gente consegue atingir o nosso objetivo. Agora, vamos dar uma olhada em um outro ponto, né, que além do horário, nós temos a questão de afastamento, né? A gente não deseja, né, que a pessoa que esteja em licença médica fique trabalhando para a empresa, né? Nós não queremos, do ponto de vista da saúde da pessoa, que ela esteja colocando a saúde em risco para fazer isso. Mas muitas vezes as pessoas fazem por necessidade, por comprometimento, e a alternativa que a gente tem é, de novo, né, impedir o acesso através dos sistemas. Como isso é feito no caso, então, da pessoa estar num afastamento legal, o que a gente pode fazer para controlar? Então, nesse cenário, nós temos o desafio, né, de evitar o acesso dos colaboradores em férias, licença médica ou outro afastamento legal, e vamos utilizar um fluxo específico de ferramenta de IAM, que é o bloqueio por afastamento. E esse fluxo permite bloquear todas as contas de uma pessoa baseada em um dado cadastral da base de RH que indica que esta pessoa está em um afastamento legal. Basicamente, para isso, o processo é muito simples, né? Numa ferramenta de IAM, você configura a regra de bloqueio das contas por afastamento, indicando qual é o dado cadastral e qual é o conteúdo desse dado que indica o afastamento. E o resultado que nós vamos ter é que, desde o primeiro dia do afastamento, as contas ficarão bloqueadas até que venha a informação de que a pessoa saiu do afastamento e as contas são liberadas, então, reativadas para uso. Olhando, então, detalhadamente dentro de um sistema de IAM, como isso é feito, é uma configuração até mais simples do que as anteriores que nós vimos. Basicamente, eu estou aqui na tela que define quais são os dados cadastrais que o sistema de IAM processa, quais os campos onde esses dados vêm, e eu tenho aqui que a posição 8 dos campos nesta tabela ou neste arquivo é o campo que indica o afastamento do emprego. Se ele vier com valor 1, a pessoa está afastada, com valor 0 não está afastada,
E na medida em que isto aqui estiver configurado e o dado do RH vem preenchido, o sistema vai disparar os fluxos, então, de bloqueio por afastamento do emprego quando essa informação vier do sistema de RH. Essa é bastante simples, realmente, e garante bastante segurança e garante o controle de que a gente está preservando a saúde do colaborador. E, por último, comentar com vocês também um desafio relacionado, não é exatamente o controle de horário, né? Mas é aquilo que a gente quer. Quando o horário está certo, a gente quer que a pessoa consiga acessar. E ela pode, eventualmente, bloquear a conta por excesso de tentativas inválidas, a gente pode ter outras situações em que a conta é desbloqueada, temos senhas expiradas, a pessoa esquece a senha, e isso era muito fácil de fazer quando estava dentro do ambiente de trabalho. Às vezes, do acesso remoto, quando a gente perde o acesso da senha, a gente não tem nenhuma forma de entrar para trocar a senha. E isso cria um problema, né, do ovo e da galinha. Como é que eu consigo entrar no sistema da empresa para trocar a senha se a minha senha não está funcionando? Né? Eu não consigo mais sentar na frente do meu computador, lá na rede da empresa, e fazer a troca da senha. Muitas empresas têm resolvido isso, né, com chamados, né, que têm seu nível de segurança, mas que estão sujeitos a ataques de engenharia social, né, que temos diversos casos de contas comprometidas, né? Pessoas ligando, se passando pela pessoa, conseguindo fazer a troca da senha, obtendo a senha por telefone e fazendo acesso aos sistemas. Então, como a gente faz essa troca, o desbloqueio remotamente de uma forma segura? Bom, para isso, né, a gente vai utilizar uma técnica que é usar um segundo fator de autenticação. Quando a gente fala de ligar para o Service Desk para trocar a senha, a gente tem um nível de segurança bastante baixo. Agora, quando a gente tem um segundo fator de autenticação pré-cadastrado no nosso sistema e que permite que a pessoa, então, utilize esse segundo fator para fazer a troca da senha, nós garantimos um nível de segurança adequado. No caso aqui, eu vou passar um exemplo, né, onde a gente utiliza o portal de autosserviço com o segundo fator de autenticação. Neste caso é o Google Authenticator. Google Authenticator é um aplicativo que instala no celular e ele gera um token de 6 números que é usado para fazer essa identificação. O sistema que eu estou utilizando aqui, que é o sistema Horácios IAM, ele suporta também o token por WhatsApp, token por SMS, biometria facial e outras formas de segundo fator de autenticação. Neste caso, o que é preciso fazer no sistema de IAM, né, é fazer a ativação da troca e desbloqueio no portal de autosserviço. É necessário fazer a configuração do segundo fator, e isso, no caso do home office agora, basta pedir para que a pessoa conecte no portal de autosserviço e ele imediatamente solicita que a pessoa cadastre, por exemplo, o Google Authenticator, né? E isso pode ser feito através de uma campanha por e-mail. E neste caso, então, fica bastante simples a utilização. Eu vou colocar aqui só a sequência de passos neste vídeo. Onde nós temos, então, aqui o portal de autosserviço, né? Qualquer dos botões vai levar aqui para trocar... Desculpa, voltar aqui só um minutinho. A gente tem o botão Esqueci Minha Senha. Clicando no Esqueci Minha Senha, ele já pede o código do Google Authenticator. Aqui está ilustrada a tela do celular, neste quadro aqui. 485901 é o código do segundo fator de autenticação. O usuário digita o código desse segundo fator, clica em Entrar, ele vai trocar a senha. O sistema já dá a política de senhas aqui para facilitar a vida do usuário. Feito o registro, o cadastro, a senha é alterada e então a gente consegue fazer este processo de troca de senha com segurança, usando o segundo fator de autenticação e garantindo então que a pessoa vai conseguir usar o sistema dentro daquele horário que ela está permitida. Bom, e eu queria aproveitar, indo agora para o final da nossa conversa, aproveitar para dar 2 dicas de segurança face ao que a gente está vendo nesse período de pandemia.
As tentativas de acesso indevido às contas estão muito, muito grandes. Se você ainda não tem segundo fator de autenticação nas suas contas, ative, por favor. Se você utiliza Gmail, Outlook, qualquer desses serviços de e-mail na internet e você ainda não ativou o segundo fator de autenticação, ative. Todos esses serviços suportam. Você pode usar o Google Authenticator ou outras ferramentas similares, né? A Microsoft tem uma solução própria também. É muito, muito importante que ative esse segundo fator de autenticação. A gente tem acompanhado ao longo dos meses aí, invasões em contas de e-mail, invasões em contas de proprietários de domínios internet. Não vamos nem falar de contas bancárias, que isso já é tão batido, mas tudo está tendo valor hoje em dia e é muito, muito importante a gente se proteger. Na medida que a gente utiliza esses serviços em nuvem, que basicamente se baseiam numa senha e que o nosso e-mail é a identificação, os hackers vão atrás do nosso e-mail no primeiro lugar. Então, o primeiro lugar para você ativar o segundo fator é no seu e-mail principal. Se o seu e-mail principal ainda não tem o segundo fator, você está vulnerável hoje. E se você é um administrador de sistemas ou alguém de segurança de informação e está trabalhando com isso, faça com que os seus usuários utilizem um segundo fator de autenticação. Isso é muito, muito importante hoje. No caso de empresas, principalmente para os sistemas em nuvem, os sistemas que estão dentro da empresa normalmente já estão protegidos por uma VPN, mas nos sistemas em nuvem isso é extremamente necessário. Então, eu gostaria de aproveitar também nesse webinar, embora não seja diretamente este assunto, passar essa dica para vocês. É coisa para a gente passar para a família, para todas as pessoas, porque todos estamos vulneráveis. Esse segundo fator de autenticação hoje em dia está acrescentando muito pouca dor de cabeça, muito pouco trabalho e agrega um nível de segurança muito alto. Uma pergunta que às vezes surge é: melhor por SMS ou é melhor por um aplicativo? Hoje em dia o aplicativo é mais seguro que o SMS, só para deixar o registro também. E a iTrust está há 20 anos no mercado, a gente tem soluções, como eu mencionei aqui, o próprio Horácios IAM, né, para gestão de acessos e identidades. Temos uma solução também para conformidade com a LGPD e um sistema de single sign-on que permite centralizar os acessos e eliminar senhas. O usuário acessa com apenas uma senha todas as aplicações dele, migrando de uma para outra transparentemente. Atendemos diversas empresas médias e grandes no Brasil, dentre elas Eurofarm, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Heineken, diversas outras empresas, e fica à vontade para entrar em contato conosco para qualquer necessidade que você tenha sobre gestão de identidades e acessos e single sign-on. Muito obrigado pela atenção. Gino, muito obrigada pela apresentação. Bom, lembrando a todos que está no link, os links estão no chat, o link do nosso blog e o link da nossa aba de materiais exclusivos. Lembrando também que as dúvidas podem ser tiradas agora ou podem ser enviadas pelo e-mail contato@etrust.com.br. Já temos uma pergunta, Gino, deixa eu ler aqui, só um momento, da Thaís. O bloqueio, no caso de colaboradores externos que possuem acesso apenas a e-mail, poderia ser feito com restrição de horário da mesma forma? Oi, Thaís. Em princípio, sim. A gente, claro, precisa fazer uma avaliação de qual é o sistema de e-mail que você utiliza, mas em princípio, sim. Se for um sistema em nuvem, provavelmente ele suporta um protocolo de single sign-on, e se for um sistema dentro de casa, como o Microsoft Exchange, por exemplo, ele suporta a integração com AD. Temos mais uma pergunta do Alex. O uso do segundo fator de autenticação para reset de senhas está disponível na versão básica do Horácios, ou seja, sem necessidade do SSSO? Exatamente. É isso mesmo. O segundo fator de autenticação para reset de senha está disponível na versão básica do Horácios. Uma outra pergunta do Kiko. O AD tem o segundo fator de autenticação nativo?
O AD suporta nativamente segundo fator de autenticação, mas ele não vem com isso utilizável normalmente na configuração padrão. Então, ele suporta, no caso do AD, autenticando uma estação Windows, ele suporta um cartão, ele suporta outros fatores de segundo fator de autenticação. Mas é algo que possivelmente você vai ter que comprar separadamente. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Thaís, se por acaso eu não respondi totalmente a sua pergunta, se quiser elaborar um pouco mais, também fico à disposição. A Thaís disse Perfeito, que ficou claro, obrigado. Cindy. Bom, acredito que seja isso. Então, lembrando a todos que, caso queiram entrar em contato com a gente, queiram fazer alguma outra pergunta, por favor, entre em contato através do e-mail contato@etrust.com.br ou comercial@etrust.com.br. Nosso site, nosso blog, nossa página exclusiva de materiais está disponível para todos. Os downloads são grátis. Agradeço a participação de todos e a sua apresentação, Dino. Obrigado, Alessandra. Obrigado a todos os participantes. E como a Alessandra falou, ficamos à disposição para quaisquer necessidades. Sabemos aí das dificuldades que muitos estamos, inclusive nós, enfrentando, né, com a pandemia. E a gente quer, em primeiro lugar, compartilhar o conhecimento o máximo possível e, em segundo lugar, oferecer aí nossos serviços e nossos serviços para auxiliar as empresas a passarem por esses desafios que a gente está atravessando no momento. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima.